Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos mais uma vez juntos neste dia de Shabbat, a porção da Parashat de Hayei Sarah. Começar o meu comentário, antes de começar o meu comentário, melhor dito, agradecer a presença e a participação de todos os que nos estão acompanhando do outro lado da tela, aos nossos internautas que estão deixando já suas participações, né, os seus comentários ali. Lembrar que também podem fazer comentários a respeito da porção da Parashat desta semana, né? Agradecer a presença de todos os que estão hoje aqui presencialmente na sinagoga de Ponta Grossa, que fizeram um esforço para se apresentar hoje diante do Sagrado e participarmos deste serviço, né, de Shaharit de Shabbat, deste Shabbat da Parashat de Hayei Sarah. Antes de começar o meu comentário, também pedir a permissão de todos que estão hoje aqui presentes, né, aos homens que estão sentados na mesa do Minyan, às mulheres que estão sentadas do outro lado das poltronas, dos nossos internautas que nos acompanham através da nossa transmissão e dos meus mestres, especialmente hoje a permissão dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar neste dia da Parashat de Hayei Sarah. Fazer este comentário, Leilun Nishmat David Ben Elishane, fazer este comentário em favor da elevação da alma de David Ben Elisha, a vive Mori, o meu pai e o meu mestre, né? A porção da Parashat de Hayei Sarah é uma porção muito interessante, com muitas questões que precisamos ver a profundeza para entendermos várias condutas, né? Várias coisas que podemos tirar práticas da porção da Parashat desta semana, né? Queria começar o meu comentário fazendo uma pergunta que foi feita para mim ontem, né? E convidei a pessoa que me fez a pergunta a aguardar até este horário da discussão da porção da Parashat de hoje, a porção da Parashat de Hayei Sarah. A pergunta é, por que a porção de Hayei Sarah, né? A porção que estamos estudando hoje, começa falando a respeito das vidas de Sarah, né? Porque a palavra Hayei está no plural, né? E se bem que não está no plural, mas o problema é que depois da palavra Hayei Sarah, a descrição que se dá dos anos de vida de Sarah é dividido em 3 pedaços na porção, né? Mea Shanim, né? 100 anos, Ve'ezrim Shana, né? 20 anos e Sheva Shana, né? 7 anos, 127 anos. A Torá faz a descrição da vida de Sarah em 3 porções, né? 100, 20 e 7. Né? Já comentamos muito a respeito dessa questão. Podemos refrescar esse conhecimento, né, para as pessoas que ainda não conhecem porque que o Sagrado descreveu na Torá essas 3 porções da vida de Sarah, 100, 20 e 7. Podemos comentar na mesa a respeito dessa questão, né? Mas a pergunta que é feita é a seguinte: por que quando Hashem vai falar a respeito do falecimento, da morte de Sarah, ele fala, ao invés de falar a morte de Sarah, fala a vida de Sarah? Por que Hashem, porque a Torá descreve esse episódio trágico para nós, porque todos somos descendentes de Sarah e Manu, né, de Sarah nossa mãe? Por que Hashem e a Torá fazem essa descrição? Não fala do falecimento direto de Sarah, senão fala da vida de Sarah, né? Eu não vou responder a pergunta por enquanto, vou deixar aberta para a participação da mesa e para a participação dos que nos acompanham da internet, né? E no final das contas vamos dar uma conclusão a essa pergunta, né? Eu queria começar a porção de hoje falando a respeito da importância de darmos valor ao que é nosso, né? Ao que nos representa e o que devemos fazer, né? Por que falo isto? No mundo ocidental você tem uma visão do judeu, né? Uma visão cultural, e poderemos falar de xenofobia e racista, né? Você tem uma visão do judeu como um bom comerciante, né? Que trabalha muito com comércio, né? E que sempre procura ganhar o máximo possível das coisas que ele vende ou das coisas que ele oferece, né? É um estereótipo, falando português, né? Esse é um estereótipo do judeu no mundo ocidental, né?
Tem uma certa verdade nessa questão, né? O nosso povo tem sido, na sua história, pessoas que trabalham com comércio, que trabalham com venda de animais, com venda de bens. Na época contemporânea, se trabalhava muito com joias, com ouro, com pedras preciosas, né? Então, se tem essa consciência até nos nossos dias. Nós vemos como uma questão que aconteceu há tempos antigos, ainda nos nossos dias, afeta a mente das pessoas aqui no Ocidente, né, que tem ainda essa visão, né? Mas voltando para cá, né, é interessante que muitas vezes se nos é ensinado desde criança que aquele que é um bom negociador, né, aquele que é um cara que é um bom vendedor é aquele que se aproveita do outro, né? Aquele que tira mais proveito da outra pessoa é aquele que é um bom vendedor ou um bom comprador. Se eu vou comprar no menor preço possível, e se eu vou vender no maior preço possível, né? Esse é o que é um bom negociador na nossa mente aqui na cultura ocidental, né? Mas o judeu tem uma regra clara a respeito dessa questão, né? Quando se trata de uma coisa que é Leshem Shamayim, quando se trata de uma questão que é para o serviço sagrado, ou seja adquirir um Sefer Torah, adquirir um Sidur, adquirir um Talid, adquirir as espécias de Sukkot, adquirir qualquer coisa que esteja ligada com o serviço ao sagrado, adquirir um lugar para a sepultura, tudo isso que representa a santificação da vida do judeu, o judeu não pode negociar e fazer barganha, né? É a palavra correta, barganha, quando se tenta ganhar de todo mundo. O judeu, quando se trata de uma questão Leshem Shamayim, que é em favor dos céus, quando é uma coisa sagrada, o judeu tem que pagar o valor certo de aquilo. Por que estou me referindo a isso nesta porção da Parashá de hoje? Porque após o falecimento de Sara, Abraham volta com Yitzhak e seus dois servos para Beer-sheva e se encontra que Sara tinha falecido, né? E o que a porção da Parashá de hoje nos vem narrando é que a preocupação de Abraham era dar um lugar de sepultura para Sara, né? E Abraham já sabia de uma coisa, que existia um lugar que era específico para eles para eles descansarem lá. Quando me refiro a descansar, se nos é ensinado no judaísmo que os justos, os tzadikim, eles não morrem. Ou seja, morrer é quando a pessoa acaba todo o seu sentido, tudo que representa a vida dele, o sentido da vida dele, acaba nesse momento, né? O judeu e o justo, ele não morre, ele falece e ele descansa, né? Porque seus méritos, ainda que ele não esteja mais fisicamente aqui no mundo presente, os seus méritos o mantêm vivo na memória e na vida dos seus descendentes e de todas as pessoas que foram afetadas de forma positiva por aquele mérito, né? Então, Abraham sabia que que existia um lugar de repouso específico para esses tzadikim, que era a cova de Macpelá. Por isso, quando ele chegou mais uma vez àquele lugar que onde estavam os filhos de Het, né, a outra parte da descendência de Noah, né, então ele falou: não, eu preciso adquirir tal terreno. Ele já sabia qual terreno era que ele precisava. Ele não foi dar uma olhada nos terrenos da terra, qual que era o melhor lugar de sepultura. Ele já sabia qual era, né? E os sábios nos falam que por isso é que aquela cova, aquele lugar onde os nossos antepassados estão descansando, né? Abraham, Sara, Isaac e Rivka, e Jacob e Lea, eles estão descansando todos na cova de Macpelá. E Macpelá em hebraico tem um significado que é dobro ou duplo, né? A palavra Macpelá representa isso, uma questão que é em dobro ou duplo. A primeira interpretação dessa questão é que as primeiras pessoas que foram enterradas na cova de Macpelá foram Adão e Java. Adão e Java, os primeiros dois seres humanos, né? Como eles eram muito grandes, Hashem, ele torceu o corpo de Adão e o dobrou pela metade. Por isso é que leva o nome de Macpelá. Mas também existe uma outra interpretação que, como a cova tem todos os casais, né, estão em duplo, né? Abraham e Sara, Isaac e Rivka, e Jacob e Leia, né? Por isso é que ele leva o nome de
a cova em dobro, a cova é dupla, né? Que é essa questão ali de Macpelá, né? Então, quando Abraham recebeu a oferta de Efrón, se mal não me lembro é o nome da pessoa que era dona desse terreno nesse momento, quando Abraham recebeu a oferta de Efrón, e Efrón falou: não, me escute agora, eu vou dar de graça para você esse terreno, né? Abraham imediatamente fez o quê? Ele se negou, né? Isso, primeiro ele se ajoelhou, né? Em sinal de respeito com todos, para que todos entendessem que a questão que estava acontecendo era uma questão séria e que precisava de atenção, né? Então ele se ajoelhou e dali ele falou: não, pelo valor certo do terreno eu vou adquirir esse terreno, né? E é quando Efrón dá aquele valor de 400 ciclos de ouro, né? E de prata, né? E Abraham não reclamou, Abraham não deu uma contraoferta, Abraham não tentou abaixar os juros, não tentou abaixar nada. O valor que Efrón falou na hora foi o valor que Abraham entregou para ele em adquisição do terreno, né? Então isso nos nossos dias atuais acontece ainda, né? Eu posso perguntar para todos os que estão aqui na mesa dominical e falar: quanto custa um tefilim, né? É barato um tefilim? Posso eu, com o valor do tefilim, dar uma entrada de um carro? Posso. É caro, o tefilim é caro. Não precisamos falar de valores porque é proibido, segundo a tradição, é proibido falar de dinheiro durante o dia de Shabbat, mas utilizando só como exemplo, né? O tefilim é muito caro, né? Mas vamos ir nós a São Paulo, na Sefer em São Paulo, e vamos tentar negociar o valor do tefilim, né? Não podemos fazer isso porque, como o tefilim é sagrado, o valor que é colocado sobre ele, né, é o valor que nós precisamos pagar. E assim com muitas coisas nas nossas vidas, né? Às vezes queremos negociar coisas com Hashem e não damos, quando tentamos negociar, estamos demonstrando para Hashem que não estamos valorizando aquilo que Ele está tentando nos oferecer, né? Então a pergunta que eu vou deixar nesta primeira parte do shiur da porção da Parashat de Hayei Sarah é: quanto estamos dispostos a entregar? Quanto estamos dispostos a pagar para fazermos o bem, para santificar a nossa vida, né? Quanto estamos dispostos nós a entregar para fazer isso? Por isso é que é interessante a leitura do Shema, né? É interessante essa transição que estamos fazendo do Sidur completo para o Sidur Sefardi, né? No Sidur completo, que é uma mistura Ashkenazi e Sefardi, ele fala no Shema: Ve'ahavta et Adonai Elohecha, e amarás a Adonai Elohecha com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Fala o completo. No Sidur Sefardi já muda, né? O Ve'ahavta et Adonai Elohecha fala: e amarás a Adonai com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, com todos os teus bens, né? Então, qual que é o certo? Os dois estão certos, né? Só que nós precisamos entender quando são os nossos bens, quando são as nossas posses e quando são as nossas forças. Mas, contudo, já tínhamos falado em uma outra oportunidade que os nossos bens, as nossas posses, representam a nossa força. Por quê? Porque para nós adquirirmos uma casa, para nós adquirirmos um carro, para nós adquirirmos uma televisão, para nós adquirirmos um telefone, para nós adquirirmos um tefilim, para nós adquirirmos um sidur, nós precisamos fazer o quê? Trabalhar para receber o dinheiro e com esse valor pagarmos isso que estamos desejando, que a nossa alma deseja. Então é a nossa força, né? Só que às vezes precisamos ter essa consciência que também são as nossas posses, né? Então, quanto estamos dispostos a entregar para santificar o que Hashem deseja que seja santo, né? Com isso eu vou finalizar a minha primeira participação e vou abrir a participação da mesa dominical. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pedi aí a permissão do Hanor, que está na direção do serviço dos comentários dessa porção de hoje, Hayei Sarah, e dos nossos amigos que estão na mesa também. Para mim, abrir os comentários aqui da mesa, e muito interessante essa porção. Eu estava analisando essa questão aí de quando Abraham fez a proposta
para adquirir o terreno, né? Para a aquisição do terreno. A princípio, Efron, filho de Rete, né? Ele, a princípio, quis doar a terra, né? Aparentemente quis fazer uma doação da terra, né? E no final de tudo estabeleceu um valor, né? Que não era barato, né? E Abraham comprou, pagou pelo preço, né? Eu achei interessante porque o Midrash fala sobre essa questão comparando entre Efron e Abraham, né? A diferença dos dois, e cita aquilo que a gente comentou e estudou na porção anterior, né? Que foi quando Abraham olhou e avistou aqueles 3 anjos que vinham em direção à sua casa, ou à sua tenda, né? E falou para eles: vem e vou te dar água para os pés e pão para comer, né? E no final de tudo ele matou um novilho, né? E deu com pães e manteiga, enfim, deu um banquete. Ofereceu pão e deu um banquete. Rete ofereceu o terreno e estabeleceu um valor, né? Um valor alto. Então, a diferença entre os dois, né? Outra questão é que me parece que a partir daqui que veio a ideia, né, de cada família ter o seu terreno, né, para sepultar os seus mortos, né, dos Benei Yehudim, dos judeus, dos israelitas, né? Porque aqui a gente vê o quanto Abraham enfatizou a vontade de sepultar a sua morta ali, onde estavam os antepassados, e ele depois, toda a sua família, suas esposas foram sepultados ali. E a gente vê também isso quando eles saíram de Misraim, que Yosef também pediu para que os seus ossos fossem levados para sepultar lá, né? Naquele local. E hoje tomou por base isso, toda a família tem o seu terreno para sepultar os seus mortos, né? Isso faz sentido? O que faz sentido isso? A gente estava comentando, né, entre amigos, um pouco antes, no intervalo, né, sobre essa questão de vida após morte, né? Faz sentido nós sermos sepultados todos em uma sepultura só? Por quê? A vida teria um fim ali, acabou tudo na morte? Qual é a finalidade de nós querer ser sepultados no mesmo local, num terreno exclusivo, né, para nós, não misturado com os demais? Existe nas comunidades judaicas os cemitérios que são exclusivamente judaicos, né? O sentido é que nós cremos na ressurreição, né? Cremos na ressurreição dos mortos. E isso era o que passava na mente de nossos antepassados, que queriam ser sepultados juntos para se ressuscitarem juntos, no mesmo momento, e ressuscitarem juntos, a família reunida, né? Se vão ser reconhecidos, não sei, mas era a intenção, né? E isso deve ser a intenção dessa unidade familiar, né? Ser tanto aqui como no Olam Rabá, né? Tanto aqui como após a morte, né? Não sabemos como será, mas a nossa intenção é viver o amor familiar, né? Esse laço familiar para sempre, né? Achei interessante isso aí, né? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Queria fazer só um comentário, um adendo, não sei se pertinente ao caso aqui. Quando disse que e foi a vida de Sara, 120 anos de vida de Sara. Daí que ele começa, quando o Hanok fala que não se fala de morte, quando ele diz e foi a vida de Sara, quer dizer que a vida dela se foi. E veio, daí quando ele começa a remeter isso à morte, que veio Abraão para lamonear Sara e pranteá-la diante da sua morte. Daí como ele começa a falar que é a sua morte. Daí ele tratou o sepultamento de Sara como quando ele foi
tentar adquirir. Diz os cabalistas, que é um tema que a Hanok domina e gosta muito, que a gruta de Machpelah é uma passagem desse mundo para o outro plano. E que Abraham, por acaso, ele sabia que era aquele lugar. Que quando ele entrou lá, ele sentiu o cheiro do paraíso, o cheiro do mundo onde Adão viveu. E ali, segundo acredito os cabalistas, é um lugar de correria, que todo mundo que sai desse mundo e passa para outro mundo, passa por ali. É um trânsito maluco aquele lugar. E ali isso acontece. E ele quis adquirir essa gruta de Machpelah, que é uma gruta, porque ele não quis doado, para que não se questionasse. Ele pagou e se fez esse pagamento com testemunhas para que ninguém dissesse: não, fulano deu, mas agora não dou mais. Ele comprou, fulano vendeu, então vendeu, teu antepassado vendeu. Ninguém pode requerer direito sobre esse lugar. E assim aconteceu. Mas dizem os cabalistas que essa caverna de Machpelah, ela tem esse sentido cabalístico de ser um portal de passagem. E diz os cabalistas que havia um aroma, um cheiro que Abraham sentiu, que remeteria esse cheiro a esse lugar, ao paraíso. Não sei se porque eles tinham as vestes de Adão, estavam com eles. Não sei se essas vestes tinham esse cheiro, de onde ele teve essa memória olfativa. Só um ganchinho aí, uma pergunta. Onde está esse lugar hoje? Está com domínio de quem? Ela pertence aos vizinhos lá. Foi comprado por Abraham, né? É de direito do descendente de Abraham, né? E aí vem essa segunda parte que fala exatamente de Isaac, que existiu um acordo, existiu uma promessa de Hashem para Abraham, que seu filho Isaac não saísse dessa terra prometida. Então, essa esposa teria que ser trazida de lá sem que Isaac saísse da terra. E se essa mulher não viesse, ele estaria livre desse compromisso. Isso fala da pureza e da santidade que Isaac trazia consigo. Abraham andou fora da terra. Isaac nunca pisou fora da terra. A descendência de Isaac saiu da terra. Tanto Esau quanto Jacob andaram fora da terra de Israel. Os dois, e de lá para cá, todo o povo, toda a descendência andou. Mas pode-se dizer que Isaac foi o único da descendência de Abraham que, por uma promessa, por uma promessa do próprio Hashem, pela pureza espiritual que ele tinha, ele não tirou os pés da terra. Seriam essas dois comentários. Eu gostaria, depois do comentário do cabalista que prediz a sessão de hoje a respeito disso. Mais algum comentário da mesa? Então, me surgiram vários comentários enquanto eu escutava as palavras de todos, né? Já tinha uns preparados, uns me surgiram na hora, né? Começar com um primeiro comentário a respeito da Litria da Metim, né? Da ressurreição dos mortos, né? Que é uma das promessas que nós temos no judaísmo. Fazemos a leitura dos 13 princípios da fé judaica, fala de Litria da Metim. E quando fazemos a leitura do queria chamar a leitura do Shema com suas bênçãos para Shabbat, né? Temos aquela música de En Aroch Lecha. Esse também finaliza com Lidhiyat Ametim, que é a ressurreição dos mortos, né? Então, os sábios nos ensinam que essa questão que o doutor Eliyahu e Abinadab em Israel estavam falando a respeito da importância da cova de Machpelah. Primeiro, começar com a importância da sepultura, né? A importância do falecido, do corpo do falecido, né? Se nos é ensinado no judaísmo que tem que ter extremo cuidado
com os cuidados que devem ser entregues para o corpo da pessoa falecida, de um Yehudi falecido, de um judeu falecido, né? Porque ainda o corpo do falecido sendo tamé, ou seja, ainda o corpo do falecido sendo impuro, ele precisa de um cuidado extremo, porque esse corpo foi recipiente de uma alma, e essa alma pertence a quem? De quem que é a alma, né? Sempre falo que na Selichot tem um pedaço que fala Aneshama lach ve'aguf pa'olach, né? Que a alma é tua e o corpo te pertence, né? Então, de quem é a alma, né? A alma é de Hashem. Por isso é que temos que ter extremo cuidado com o manuseio, o contato e o cuidado que deve ser entregue para os falecidos, sobretudo os falecidos dos Bnei Israel, né? E o lugar onde o corpo do falecido repousa também é importante ter cuidado com aquilo. Tanto assim que os sábios nos ensinam que é um mérito muito grande visitar o túmulo, o lugar onde repousam os sadikim, né? Ser encorajado as pessoas a fazer uma visita mensual ou uma visita antes das festas, especificamente de Rosh Hashanah, no lugar onde repousam os nossos justos, né? Então é uma questão importantíssima. Por isso é que existe essa exigência de que uma comunidade judaica, além de ter uma sinagoga, além de ter um mikve, além de ter um Sefer Torah kasher, além de ter todos os espaços necessários para o cumprimento da vida de um judeu, também precisa de um cemitério que é o final da vida do judeu, né? Que representa o final, né? O que vai representar se realmente estamos cumprindo ou não estamos cumprindo com a Torá, é esse cemitério judaico. E deve ser uma preocupação de todas as comunidades emergentes, né? Nos nossos tempos atuais aqui no Brasil e no mundo inteiro, ter essa oportunidade, porque o lugar onde repousam os nossos justos tem que ter extremo cuidado. Voltando com a pergunta do Avinadav, né? Falando a respeito de Marpelá. Onde está Marpelá hoje? Existe esse lugar? Existe, sim. Está em Hebron. E Hebron, hoje em dia, ainda é uma cidade e tem o mesmo nome, só que é uma cidade em disputa, né? É metade de judeu e metade de muçulmanos. É tanto assim que, se você procure na internet vídeos a respeito de Hebron. De um lado tem uma sinagoga no volume ao máximo, colocando a música de Abraham Fred, que tem uma música especificamente por isso, desse conflito. Existe uma música de Abraham Fred que fala assim: Hebron Sheli, Hebron é meu, Hebron é nosso, Hebron Sheli. Hebron Shela Yehudi, Hebron Mira Kodesh, Nishmat Necham Kadosh, Akadosh Baruch Hu, né? Então Hebron é nosso, diz Abraham Fred, e dizemos nós judeus, né? E do outro lado você vai escutar a música dos muçulmanos, né? Mas tristemente, muitos nos ensinam que a cova de Marpelá está embaixo de uma mesquita atualmente, né? Porque também os muçulmanos, de uma outra forma, acreditam que Abraham, Yitzhak e Jacob pertencem ao seu cânon de estudo, né? E os consideram como justos, né? Então, é claro, isso não é uma afirmação. Teria que ter uma procuração arqueológica para saber se realmente é ou não é, né? Mas Hebron existe, a cidade de Hebron existe nos nossos dias, e como estava falando, é uma cidade em disputa, né? Então isso ali fica como uma missão para o futuro, né? Uma missão que nós precisamos ter para o futuro. Mas voltando para a questão de Marpelá, né? Para responder a pergunta do doutor e para responder a pergunta que foi feita no começo, né? Por que raiz Sara? Porque começa com a vida de Sara, né? Como falava, Marpelá significa duplo, né? Uma questão que vem em duplo, né? E nós sabemos que o Olam Hazé é uma metade de uma coisa que é o Olam Hazé e o Olam Haba. Ninguém que for chegar no Olam Haba pode chegar sem ele ter passado por onde? Pelo Olam Hazé, né? Então a porção dupla do Olam Hazé, a outra parte do Olam Hazé é o Olam Haba, né? Então, aqueles que estão na cova de Marpelá, se sobreentende que eles fizeram o trabalho suficiente para que no Olam Hazé eles tivessem o mérito de entrar no Olam Haba. Aquilo do cheiro, da questão do cheiro do Gam Eden, né? Porque se nos é perguntado também pelos sábios,
O Gan Eden é um lugar físico, está no Olam Hazé, está no mundo presente. Se nós fôssemos procurar, tipo como os filmes de Indiana Jones, né, procurando atrás da arca sagrada e aquela questão, nós conseguiríamos achar o Gan Eden. É um lugar físico. Os sábios nos ensinam que era um lugar físico, só que realmente o Gan Eden era uma energia espiritual que repousava naquele lugar físico, né? Então era um lugar na terra, mas o que fazia o Gan Eden era uma questão espiritual, né? Mas, contudo, sabemos que Hashem dá um privilégio para qual terra? Eretz Israel, né? E em Eretz Israel tem vários lugares que tem essa conexão, que tem esse chamado de atenção. É tanto assim que me lembrava de um comentário do meu pai, né, enquanto o doutor fazia esse adentro a respeito do cheiro que surgia daquele lugar onde ele escolheu, esse lugar de Macpelá, né? Quando se fala de Abraham Avinu, muitas vezes se fala de Abraham Avinu que ele repousava em um lugar que era o Eloné Mamre, a planície de Mamre, né? E o meu pai me ensinava que os sábios ensinam que esse Mamre era um dos grandes amigos de Abraham, só que não era judeu, né? Mas era amigo de Abraham, né? Que possivelmente era o pai ou algum familiar deste Elon, né? De este homem que estava vendendo aquela planície. Então Abraham sentia uma atração grande por esse lugar, por essa planície. Não é só pela cova, não é só pela gruta, ou seja, não é só por Macpelá, sino que nesse lugar onde ele passou muito tempo ali, ele sentia um afeto muito grande. Isso me lembra muito também de uma questão que histórica do meu país, na Venezuela. O libertador da Venezuela, ele libertou vários países, mas ele sentia um gosto muito grande por um outro país, que é o país vizinho da Venezuela, que é Colômbia, né? Ele era venezuelano. Ele libertou primeiro a Venezuela, mas ele gostava muito da Colômbia. E tinha um lugar específico, uma cidade específica da Colômbia, que era como o resort dele, sabe? Quando a pessoa vai de férias e gosta desse lugar, especificamente desse lugar que ele vai visitar. Tinha esse lugar de esse libertador. É igual o caso de Abraham. Abraham, ele colocava sua tenda em Betel, mas ele normalmente, quando saía desse lugar, ia para Eloné Mamre, né? Para a planície de Mamre, né? Por essa questão de amistade, né? Então temos essa questão, essa importância. Então, quando nós sentimos alguma coisa, é porque tem essa conexão. A nossa alma tem a capacidade de fazer essa conexão com esses lugares, dependendo com o nosso grau de elevação, né? O mesmo caso de Moshe Rabbeinu quando ascendia no Monte Sinai, né? Ele sentia coisas que não podia descrever para nós, porque só ele tinha contato com aquilo, né? O que falávamos a respeito de Jacob, que ele cantava enquanto ele estava fazendo aquela questão de esquilar as ovelhas, né? E para decidir que vacas iam ser com manchas e quais vacas iam ter menos manchas, aquela questão, se nos é falado que ele cantava e aqueles cânticos ficavam na rua, né? No vento, no ar, ao igual que aquele cheiro. E David Amelech escutava, falando de David Amelech, que está nesta porção de hoje, na Haftarah, David Amelech deitava e o instrumento que ele colocava na janela, as cordas daquele instrumento tocavam aquela melodia que Jacob Avinu tinha cantado há centos de anos antes, né? E ele tinha conexão com aquilo. Nós também teríamos a oportunidade de ter conexão com aquilo se tivermos a elevação espiritual necessária para fazer aquilo, né, senhor? Só mais um comentário cabalístico aqui para o Hanok. Quando ele fala de 400 ciclos de prata, é muito... Tá fazendo saída. Quando se fala de 400 ciclos de prata, quando se usa o 4, 40, 400, ele tem uma conotação de totalidade, ou do tempo suficiente, ou da quantidade suficiente, ou da plenitude desse valor, ou o fechamento de ciclo. Necessariamente, porque como hoje em Shabai não se fala de valor, mas eu acredito que isso deveria ter uma conotação de completo, ou do valor que aquilo valeria, né? Sim. Senão o nego inflaciona também, começa a botar coisa no meio da prata, daqui a pouco já valia nada. Comprou barato, né? Sim. Vai se saber. Mas talvez tivesse também esse sentido? Sim, é que é por isso mesmo, porque 400, esse 4 representa o final do que nós conseguiríamos fazer no Olam Hazé. Agora, ou seja, utilizando essa plataforma desse comentário do final do que nós conseguimos fazer no Olam Hazé, vou responder aquela primeira pergunta, que é a questão de Hayé Sara.
Porque a porção começa falando da vida de Sara, se está falando da morte de Sara, do falecimento de Sara, né? E é o seguinte, primeiro do que nada, o primeiro comentário que é o mais básico, que nós entendemos com naturalidade, porque como seres humanos vemos isso, o contraste de toda a nossa vida sempre vai ser a morte, né? Que é o final, né? Quando você consegue enxergar tudo o que aquela pessoa fez, ali você pode tomar uma conclusão do que aquela pessoa representou, né? Esse é o contraste final da vida. A morte é o contraste final da vida, né? Mas, contudo, forma parte da nossa vida. Então, por isso é que começa com Haye Sara. Mas existe um comentário mais profundo do que isso, né? E é que os sábios fazem a seguinte pergunta. Nessa porção da Parashat de Haye Sara, falecem 3 Sadikim, né? Sara, Abraham e Davi Amelech, né? Por que Hashem não colocou o nome da porção Haye Abraham? Se Abraham falece nesta porção, pode procurar, claro, não corresponde para este primeiro ano de leituras, sino para o último ano de leituras, o terceiro ano de leituras, nos narra o falecimento de Abraham Avinu. Por que Hashem deu prioridade para Sara, né? É a pergunta que fica nessa questão de Haye Sara. Por que Hashem deu prioridade para Sara e não para Abraham, né? Porque Sara, ela conseguiu com plenitude completar a sua tarefa, né? Aquilo que ela veio fazer no Olam Hazé, ela fez completo, ela não deixou nada aberto, ela não deixou nenhuma dívida, não deixou nenhuma tarefa por fazer, tudo que ela veio fazer no Olam Hazé, ela fez completamente. E por isso é que a porção começa nos falando de 127, né? Porque Sara tinha a sabedoria de uma pessoa de 100 anos, Mea Shenim, né? 100 anos, a força, o vigor e a beleza de uma pessoa de 20 anos e a inocência, a humildade, o carinho, todas aquelas boas atitudes de uma criança de 7 anos, a pureza de uma criança de 7 anos, né? Isso representa as 3 etapas da vida e todas essas etapas ela conseguiu concluir de forma perfeita. E por isso é que esta porção de hoje, ainda tendo o falecimento de Abraham Avinu e de David Amelech, é lembrada como Haye Sara, né? Então, quantos de nós temos essa capacidade? Porque o tempo, ele vai nos tornando pessoas amargadas. Pessoas com... como que... Quando nós fazemos uma ferida, fica a cicatriz, mas em cima, ou seja, quando a cicatriz está se formando, né, ela cria uma casquinha. Como que fala essa casquinha no português? Tem um termo certo para isso. Esqueci o nome da questão, né? Mas todas essas cicatrizes do tempo, ela vai afetando a nossa alma e vai tirando a primeira questão, que era os 7 anos, que é a nossa integridade espiritual, ou seja, aquela questão de sermos sinceros com nós mesmos e conseguirmos ser sinceros com as outras pessoas sem danificar ninguém, né? Então, com o tempo nós vamos perdendo tudo isso, com o tempo nós vamos perdendo o nosso vigor, a nossa força, a nossa beleza. O último que vamos perdendo é a nossa sabedoria, né? Ou seja, falando a respeito dessa questão de sabedoria, que é muito importante, utilizar a questão de Moshe Rabbeinu, né? Quando estudamos em porções passadas que Moshe Rabbeinu, ele vai de Hanam, ele rezou, ele intercedeu por ele mesmo diante de Hashem. Quando ele intercedeu com Hashem, os sábios nos ensinam que Hashem falou: tá bem, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar entrar na terra, né? Você vai entrar em Eretz Israel. Só que para você entrar em Eretz Israel, o requisito vai ser que você vai perder todo o conhecimento que você teve da Torá, você vai perder todo aquele conhecimento, assim você poderá entrar em Eretz Israel, né? Ou seja, ele ia perder toda a sabedoria, todo o conhecimento que ele teve desde que ele teve contato com Hashem lá na sarça, até esse momento que ele estava prestes a deixar o cargo para Yehoshua ben Nun ali no Jardém, no Jordão, né? Ele perderia toda aquela informação, todo aquele conhecimento, tudo aquilo que ele cultivou, até esse ponto ele perderia, né? E foi ali que Hashem conseguiu convencer a Moshe de não entrar na terra, né? O último que nós, sim, só um pouquinho. O último que nós perdemos é a nossa sabedoria, né? Então, mais um recado para finalizar a minha participação: não perdamos a nossa sabedoria, o nosso conhecimento.